Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje a presença do geriatra e professor da UFES, o Dr. Rony Chaim Mukamal, com quem a gente passa a conversar. Dr. Rony, um filósofo grego que é um dos expoentes de uma corrente filosófica chamada essencialismo, que voltou inclusive a ficar em moda agora, Sêneca, ele escreveu um clássico chamado A Arte de Envelhecer. Então eu vou jogar essa brasa para o senhor. Envelhecer é uma arte? Então, Eustáquio, envelhecer é uma grande arte. Eu diria que envelhecer é um processo de autoconhecimento, né? A gente vai buscando se conhecer, conhecer o mundo para tomar as escolhas certas. Cada escolha que a gente faz começa na barriga da nossa mãe, no caso a nossa mãe, nosso pai, vai impactar no nosso envelhecimento, né? Então, envelhecer é a arte de fazer as escolhas certas. Eu puxaria nesse gancho. Né? Mas, inclusive, precisa envelhecer um pouquinho para saber isso, né? Para aprender isso, né? E esse que é o grande lance, porque quando a gente é novo, a gente não tem essa sabedoria, né? E quando a gente vai descobrir essa sabedoria, alguns nem descobrem. Sim. Às vezes a gente já caminhou, já tropeçou, já bateu, já se arranhou, já atrapalhou um pouco o envelhecimento, mas eu acho que tudo isso faz parte. Porque envelhecer também é um processo de resiliência, é um processo de adaptação ao mundo. Se a pessoa mais bem adaptada, ela vai chegar mais longe. A pessoa que não se adaptar, em vários sentidos, biológico, eu estou falando da questão psicológica, em vários sentidos, social, a pessoa que não se adaptar, obviamente, ela vai adoecer, vai ficar de fora e tem mais chance de morrer. Então, envelhecer também é um processo de resiliência, de adaptação, né? De conhecimento. Então, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo esse start. E eu acho que essa é a graça e talvez seja essa a sabedoria que os mais velhos têm mais que os mais novos, né? Doutor Chaim, e não é só também a questão de cumprir um prazo, digamos assim, biológico, né? Porque importa aí também a qualidade com que se chega à idade avançada, né? Perfeito. Essa é uma questão atual, a gente sabe que a gente vai viver muito. São as estatísticas. O Brasil é um dos países que mais está envelhecendo no mundo. A Europa envelheceu, o Japão envelheceu, né? Os países desenvolvidos envelheceram. Agora é a vez dos países subdesenvolvidos como o Brasil. Então a gente está envelhecendo e a gente, cada dia, cada ano, a gente vai lá no censo. Teve o Covid que atrapalhou um pouquinho isso, mas a gente vai ver que a expectativa de vida vai aumentando. Então, isso é um marco dos tempos modernos. A gente vai atingir a longevidade. A longevidade extrema que a ciência ainda não consegue definir. Talvez a Bíblia, quando a gente olha a Bíblia, né, principalmente a Bíblia antiga dos judeus, você vê que Moisés, por exemplo, chegou aos 120 anos. Né? Então tem várias passagens que se falam de 120 anos. Talvez é uma dica aí para a gente, mas biologicamente a gente não sabe até onde a gente vai poder atingir. Mas não basta envelhecer. É esse o ponto. A gente quer envelhecer mantendo todas as nossas capacidades ou, diria, a nossa funcionalidade. A gente quer ter autonomia, manter a nossa capacidade de tomar as nossas decisões e quer ter a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente quer baseado na nossa autonomia, ir e vir. Né? E esse é o grande lema da gerontologia, que estuda o envelhecimento. Né? Esse é o grande propósito da geriatria e gerontologia, é que a gente viva máximo, sim, mas com qualidade. E essa qualidade é a nossa capacidade de fazer aquilo que é importante para a gente. Então esse é um ponto central do envelhecimento. E certamente nesses estudos já se definiram o que seriam fundamentos da longevidade. Então, esses fundamentos, né, que são muito relativos, né, a gente vai olhar as populações longevas, por exemplo, as Blue Zones, que são as populações que chegam
Blue Zones, que vem assim, da população que tem mais centenários por habitante. Então, quando a gente olha essas populações, a gente começa a entender quais são aqueles determinantes que vão fazer a pessoa viver mais. Só que o interessante é que esses determinantes, eles têm que andar juntos. É óbvio, se você pegar um determinante daquele e fazer a modificação na sua vida, você vai ter um resultado, uma resposta. Mas quando você combina eles, aí que você vai ter a resposta otimizada. Até porque eles também têm uma interdependência, né? Então, por exemplo... É sistêmico, né? É sistêmico. Quando a gente fala de se alimentar bem e ter uma alimentação saudável, óbvio que ela casa muito bem com o nosso hábito de fazer exercício. E a gente vê isso, né? Que são os dois pilares que a gente talvez mais fale, né? Atividade física e uma alimentação saudável, né? Eles se correlacionam. Então, quando você soma os dois, o seu potencial de benefício, ele aumenta de forma exponencial, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, tem vários pilares, né, conhecidos, e esses pilares, eles têm que caminhar juntos, né? Uhum. Interessante o seguinte, são algumas teses, ao longo desse tempo conversando com vocês, eu chamo de vocês os curadores, né? Que são as pessoas que trabalham, independente se é alopatia, se é homeopatia, qualquer que seja a abordagem, desde que seja eficaz, o que interessa é mais o resultado do que o processo, né? Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, no que diz respeito principalmente à necessidade da atividade física, é um processo que eu acho interessante, é o seguinte, o ato de viver em si já produz uma oxidação, né? O ato simplesmente do metabolismo basal nosso já produz... A respiração já produz um resíduo. Exatamente. Ou seja, nesse caso, então, e a atividade física é necessária certamente pela questão da vascularização, levar o oxigênio a todas as extremidades e oxigenar e tal. Então nós temos uma situação que é o seguinte, você precisa se movimentar, né? Você precisa se movimentar para conseguir a vascularização desejada, mas ao mesmo tempo, se possível, parcimoniosamente, para não acelerar o processo oxidativo. É isso? Ou eu estou inventando alguma coisa? Você falou um ponto muito interessante, que é paradoxal, né? O exercício, né? Porque o exercício, ele também gera um processo inflamatório agudo, só que ele vai gerar uma resposta que depois vai ser positiva. Então, um exercício extenuante, ele gera uma fadiga muscular, ele produz radicais livres, mas isso vai ter uma contra-resposta do nosso corpo que vai entender o seguinte, eu fiz esse exercício, então eu tenho que aumentar a minha capacidade aeróbica, eu tenho que aumentar o meu tamanho de músculo, né? Então a resposta em si, ela é positiva, né? O grande problema é a gente viver na fadiga. A gente entrou numa sociedade com o acesso facilitado à comida, o carro, o próprio trabalho sentado, a gente entrou num modelo sedentário, né? Um modelo que a gente fica parado e é fácil viver. Você vai no restaurante, você tem a comida fácil. Mas biologicamente isso não é os nossos genes. Os nossos ancestrais caçavam, ficavam muito tempo sem comer, eles se fadigavam para conseguir a sua comida. Então essa é uma reflexão. E quando a gente olha a Blue Zone, o interessante é que eles têm um movimento natural no dia a dia. Enquanto nós ficamos... Tem que mudar a academia. Exatamente, a gente fica lá 23 horas sedentário, ficar uma horinha lá fazendo exercício, não que isso não seja bom, né? Sim. É o que a gente tem. Os Blue Zones, né, você vai lá em Okinawa, no Japão, que é uma das Blue Zones, você vê que os centenários, eles têm um trabalho de jardinagem intenso, todos os dias. Então eles sentam, levantam, mexem, né? Então você vai lá em Sardenha, na Itália, a região montanhosa, são rochas. Então, o idoso para ir na igreja, ele vai subir uns 3 morros, para ele não na mercearia, ele vai andar, ele vai caminhar e subir morro. E as panturrilhas? E as panturrilhas, ele está fazendo um exercício de força muscular que é fundamental na geriatria para evitar a queda. Então, mas é natural. Né? Está incorporado a rotina deles. Quando você vai lá em Costa Rica, que inclusive Costa Rica é interessante, porque é o único país dos Blue Zones, que é um país subdesenvolvido, teoricamente mais pobre, né? Que é a península de Nicoya.
você vê que o trabalho manual com machado, a cozinha com aqueles arsenais manuais, aquilo também gera um movimento. Então eles estão se movimentando e fazendo exercício de baixa intensidade o dia inteiro. Então isso também é uma reflexão para a gente sobre o exercício. Então, será que não vale a pena, se eu não morar tão longe do meu trabalho, acordar um pouquinho mais cedo e ir caminhando? Ou de bicicleta? Ou de bicicleta. Será que não vale a pena eu subir se eu moro no terceiro andar, eu vou chegar em casa, eu vou de escada, como se não existisse o elevador. Mas aí tem uma coisa que você falou que eu achei interessante antes, é o espírito de Blue Zone. Nós não podemos viver na Blue Zone por razões, né, óbvias, que a dinâmica urbana e a nossa cultura, a nossa civilização não nos enseja isso, mas a gente pode incorporar esse espírito de Blue Zone. Exato. Né? Então, o movimento Blue Zones, ele ganhou um peso, né? E, por exemplo, o autor, que é o Dan Buettner, que é o jornalista americano, ele está tentando incorporar isso em algumas cidades, né? De forma sistêmica, como você falou, ou seja, ir lá no prefeito, vamos tornar a cidade uma cidade amigável para fazer exercício, para socialização das pessoas, segurança, arborismo. Mas se a gente não tem isso, o que a gente tem que ter? A consciência Blue Zones. A consciência Blue Zones vai falar sobre aquele primeiro aspecto que eu falei, que são as nossas escolhas. Se eu sei, né, dos determinantes, e eu estudei, eu li, eu estou aprendendo, eu vou fazer as minhas escolhas. Eu vou escolher, por exemplo, que nem hoje cedo eu fui nadar. Acordei 5 horas da manhã para ir nadar. Foi uma escolha minha, eu podia ficar dormindo, né? E foi uma escolha, tem um sacrifício. Na hora de almoçar, eu vou fazer uma escolha. Na hora que eu pegar um alimento no restaurante, eu vou escolher. Então, a consciência Blue Zone, ela é muito importante. E se você tiver até a oportunidade, você pode escolher morar num lugar. O pessoal reclama do transporte, né? Se você puder, obviamente, quem pode, morar num lugar mais perto do trabalho, né? Tudo são escolhas que a gente faz, pensando o quê? As escolhas têm que pensar na nossa saúde, mas não imediata, médio e longo prazo. Como que vai ser a minha vida, né? Eu saí do Rio de Janeiro, uma metrópole complicada, para ter uma vida mais calma no Espírito Santo. Foi uma decisão. E isso, obviamente, tem impacto no meu envelhecimento. Saúde e doença, na verdade, são efeitos de processos cumulativos, né? Hábitos que se repetem ao longo dos anos vão cristalizando, tanto por negativo quanto por positivo. Exato. A saúde, exatamente. Saúde e doença, obviamente, é fruto dessas escolhas que a gente falou, né? E a velhice, né, o envelhecimento, a gente acumula um processo aí desde que a gente nasceu. Então, eu falei da gestação, porque a gente tem estudo falando que as escolhas da gestante vão influenciar, tem estudo em inglês, né, que acompanha pessoas há 70, 80 anos, vão influenciar se aquela criança na velhice vai ter algum problema geriátrico, como demência, vai ficar mais dependente. As escolhas, se a mãe comeu bem, se ela fez exercício. Então, para a gente ver como cada escolha é importante e é acumulativo, com certeza. A presença hoje é do geriatra e professor da UFES, Rony Chaim Mukamal. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do geriatra e professor da UFES, Rony Chaim Mukamal. Doutor Rony, o senhor mencionou, e vamos resgatar um dos tópicos dos fundamentos da longevidade, é a questão da nutrição. É interessante o seguinte, desde a antiguidade, né, de uma certa maneira, os sábios de então sabiam. Não sei se foi Hipócrates, não sei se foi Esculápio, não sei quem que apregou que se deveria fazer
do seu alimento, do seu remédio, do seu remédio, do seu alimento, né? Mas isso é aquela coisa que a gente também sabe. A gente, às vezes, a gente pensa porque conhece um conceito intelectualmente, pensa que está adquirindo um conhecimento que só adquire na prática quando vivencia aquele conhecimento, né? É impressionante, inclusive, nos últimos anos, a consciência da nutrição e, principalmente, até a certa relevância que os profissionais dessa área, nutrólogos e nutricionistas, adquiriram, né? Isso é saudável, né? A gente está num momento muito interessante, né? As pessoas estão mais conscientes sobre o que comem, né? E é óbvio que isso impacta diretamente na nossa saúde. Olhando lá os Blue Zones, a gente vê, eles comem alimentos frescos e regionais. Obviamente com baixa quantidade, não viajam, não são alimentos que precisam de conservantes, conservação. Então, e eles têm aqueles que são considerados superalimentos. E o interessante é que eles não sabiam que eram superalimentos, eram alimentos regionais. Então, né, em Okinawa tem uma batata doce roxa, né, que aí foi se ver que tem milhões de nutrientes saudáveis, né? Na Costa Rica tem o milho de lá, é super saudável, o feijão, eles comem muito feijão. Então isso é muito interessante, né? Na Sardenha tem o queijo de cabra, o pecorino, tem o leite de cabra, os próprios vinhos de lá, que são muito diferentes dos nossos, né? Produzidos lá. Então, pensando nisso, até é interessante o Espírito Santo. Espírito Santo que está como segundo estado em expectativa de vida, só perde lá para Santa Catarina. E quando a gente olha a expectativa de vida relativa das pessoas 60 anos mais, o Espírito Santo é o maior, ou seja, quem tem 60 anos, qual o local que tem mais chance de viver mais? É no Espírito Santo. E uma reflexão, principalmente nesse movimento aqui na Grande Vitória, são as feiras aqui, as feiras orgânicas, com alimentos locais, saudáveis. Então, isso e aí você vai na feira, tem jovens, eu gostava de levar meus filhos na feira, porque eles vão conhecendo os alimentos. É um evento, né? Uma feira dessa é um evento. E você interage com o agricultor, que também tem ali o seu papel importante. Então, como que as escolhas estão melhores, né? É óbvio, a gente ainda tem um pouco uma rotina corrida. E essa rotina corrida, às vezes, as nossas escolhas alimentares ainda caem naqueles alimentos mais fáceis, de alta caloria, pragmaticamente, fast food, né? Mas, com certeza, eu acho que essas gerações mais novas, elas estão se alimentando melhor, né? Acho que elas vão ter nisso um pilar importante, né? A gente conhece mais também os efeitos dos agrotóxicos, né? Que é outra discussão, né? A água, tem coisas além também, a poluição, mas enfim, o alimento é um grande remédio, né? Um grande pilar remédio, né? Os orientais de Okinawa, inclusive, tem uma regra, né? Que eles falam que a gente tem que comer 80%. Então, do que tem desejo. Da sua saciedade, né? Chamado Hara Hashibu, eles chamam. Ou seja, tá ali, tá sentindo que está ficando satisfeito? Para. Né? E isso também tem estudo mostrando em ratos, em macacos, que você comer um pouco menos, 20%, 30% a menos, você vive mais e desenvolve as doenças mais tardiamente. Indo naquele conceito que você falou da oxidação. Porque o corpo, para metabolizar uma quantidade excessiva de alimento, ele trabalha, ele demanda muita energia. E a gente acaba comendo mais do que precisa. Como diz o interior, para manter a fornalha funcionando. Exatamente. Então, essa é uma dica interessante para a gente pensar, né? Será que eu já estou satisfeito? Eu preciso, né, comer tanto? Ficar entupido, com o estômago doendo, né? Então, a alimentação é um pilar muito bem conhecido, né? Doutor Chaim, olha bem, sem teoria conspiratória, mas há um reconhecimento de que talvez os complexos industriais mais rentáveis do mundo e poderosos são primeiramente o complexo bélico, depois a indústria de alimentação e a indústria de medicamentos. E há uma conexão da indústria de alimentação com a indústria de remédio, não tem? Parece óbvio essa conexão. A gente está nessa cultura científica, né? Mas, de uma certa forma, tem razão. Na verdade, é uma resposta
A alimentação, ela mudou muito na Segunda Guerra, porque a necessidade de conservar comida, né, Primeira e Segunda Guerra, né, os refinamentos, os embutidos, né, eles se tornou algo prático, mas ninguém fez isso para gerar doença. E a nossa resposta às doenças das alimentações, por exemplo, diabetes, obesidade, foi através dos remédios. Não é o jejum, não é o regime alimentar. Não é o regime alimentar, né? O remédio como um controle. O remédio é importante, mas óbvio. A gente, inclusive, por exemplo, o diabetes mais leve, você pode melhorá-lo até ele sumir com um regime alimentar adequado, né? Então, eu não acho que isso foi proposital, mas acho que talvez a gente vai voltar à origem lá de usar o alimento como um movimento, de usar o alimento como um remédio, né? Hoje cresce muito nos Estados Unidos o que a gente chama de medicina do estilo de vida, reconhecido em Harvard, né, em grandes universidades, que é exatamente voltar aos pilares, que é alimentação, exercício físico, ajudar a pessoa a se reprogramar os seus hábitos, que isso que é o difícil. A gente está lá fazendo a mesma coisa há anos, então a gente cria um hábito. E um outro ponto é o controle do estresse, que é um grande vilão. Como que a gente lida com as dificuldades? Todo o contexto conspira a favor. Exatamente, a gente está sempre na pressão, correndo, a mente cansada, a gente dorme mal, e isso afeta a nossa memória, isso também afeta os nossos hábitos alimentares, porque a gente está correndo, quer comer mais rápido. Então o controle do estresse, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, ele envolve aí outros pontos, como diminuir o tempo, ter tempo com os amigos, tornar o tempo com a família algo prioritário e sagrado, o tempo com os amigos, não perder isso, que hoje a gente está perdendo na correria, os amigos, a socialização, a religiosidade, buscar isso também é um ponto nas Blue Zones, buscar o seu propósito, que a gente está tanto correndo atrás do rabo, que a gente esquece por que a gente está fazendo aquilo tudo. O que eu acredito? Né? Vira mecânico, né? Fica mecânico. O que eu acordo todo dia, que lá o pessoal de Nicoya chama de plano de vida, né? Que seria o nosso propósito de vida. Eu acordo todo dia, caramba, vou enfrentar o trânsito, vou fazer um monte de coisa. Levantar e sair, né? Olha, minha razão é essa, eu vou dar aula, vou fazer isso, meu trabalho é nobre, eu tenho amigos, eu tenho... Então, resgatar isso para a gente viver mais pleno, porque não tem jeito, o estresse ele vai vir, né, as ameaças da vida, as doenças, a morte, as dificuldades vão acontecer. Como que a gente vai reagir a isso? Se a gente tiver melhor, tiver com as relações familiares e os amigos, a gente estiver mais tranquilo, a nossa resposta a uma coisa ruim, a uma adversidade normal da vida, ela vai ser mais tranquila e a gente vai passar por aquilo de forma mais neutra e adquirir sabedoria. Doutor Rony, um escritor que hoje virou o queridinho aí, porque o cara é bom realmente, escreveu uma trilogia que se tornou clássica, né? O Sapiens, o Sapiens, o Homo Deus e as mais de 21 agentes por século, Yuval Noah Harari. Virou queridinho porque está aí, né? Mas ele fez um trabalho monumental em todas as obras dele. Supõe-se que ele tenha recorrido até o Big Data para compilar tanta informação e tanto dado etnográfico que um cérebro humano só se for um gênio para... Ele postula que tentemos chegar até 2030, porque depois de 2030 tendemos a ser amortais, não imortais. Como é que você vê isso? Então, na ciência atual isso ainda não é possível, mas a gente está cada vez mais descobrindo genes que controlam o envelhecimento, né? Os telômeros que vão encurtando e vão causando as doenças. Eu acredito que a gente conseguirá muito mudar algumas doenças que causam a morte, né? Então, diabetes, a degeneração biológica, as degenerações. Então, eu acho que a gente vai conseguir, na minha opinião, atingir uma expectativa de vida máxima. Não sei se a gente vai controlar a morte, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir
fazer esse controle mais preciso, né? E conseguir atingir, passar dos 120, eu acho que isso é bem provável que aconteça. Eu acho que ele propõe isso mais no sentido do mapeamento genético, permitindo identificar predisposições que podem ser neutralizadas a tempo. Isso já acontece, por exemplo, a gente já sabe da epigenética, então não tem mais aquela questão do gene fatalista. Eu tenho aquilo ali, eu vou a determinação genética, a determinação. O gene interage com o ambiente. Então, se eu tenho um gene que vai ter uma doença, eu consigo, e hoje em dia dá para saber que aquele gene, se eu fizer isso, eu vou adoecer. Mas se eu fizer diferente, eu não vou produzir a doença. Então a gente vai ter muito conhecimento. Então a gente vai conseguir controlar as doenças que estão ainda matando, principalmente doença cardiovascular, o câncer, né? Que são as duas doenças cerebrovascular, cardiovascular, câncer, que são as grandes doenças que abreviam a vida das pessoas, né? O senhor falou a respeito de um atributo que parece também que passa rapidamente em cima, parece ser muito determinante, que é o mindset, ou seja, a resiliência que a pessoa desenvolve nas fricções do cotidiano. Parece também ser importante, né? Isso é muito interessante, isso é fundamental. Isso foi muito estudado na Segunda Guerra, né? Os sobreviventes do Holocausto. Então, aqueles... Viktor Franklin, né, que é um clássico também, que ficou lá e era um psiquiatra, e ele foi escrevendo e pensando, a minha dignidade ainda são as minhas escolhas, né, num momento tão adverso, isso vai também... Que propósito eu tenho para sobreviver? Porque existe aquela coisa que vai acontecer, existe como a gente vai reagir. Então, até no momento mais adverso, quando a gente acha que não tem solução, a gente pode reagir com esperança. Então isso também é um fundamento aí para a gente viver mais, né, e não ficar estressado, adoecer. Às vezes a gente adoece da nossa resposta e depois o problema some, né? Então isso é fundamental, né? Dr. Rony, quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar conosco aqui compartilhando esses conhecimentos. Foi um grande prazer, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Hoje a presença do geriatra e professor da UFES, o Dr. Rony Chaim Mukamal. Até já. Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.